Juízes, capítulo 4. O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. Depois da morte de Eude, o Eterno os entregou a Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Sísera, que vivia em Harosete-Ragoim, era comandante do exército. O povo de Israel clamou ao Eterno, pois durante 20 anos Jabim oprimiu cruelmente os israelitas. Ele possuía 900 carros de ferro. Débora, esposa de Lapidote, era profetisa. Na época ela governava Israel e dava expediente debaixo da palmeira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. O povo de Israel a procurava para resolver suas disputas. Débora mandou dizer a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali: Está claro para mim que o Eterno, o Deus de Israel, ordena isto a você. Suba ao monte Tabor e prepare-se para a guerra. Leve 10.000 soldados de Naphtali e Zebulon. Eu me encarregarei de mandar Sísera, o comandante do exército de Jabim, ao rio Quizon com seus carros e tropas. Garanto que você vencerá a batalha. Baraque respondeu: Se você me acompanhar, eu vou. Mas se não me acompanhar, não vou. Ela disse: Claro que vou acompanhá-lo, mas entenda que com essa atitude a honra não será sua. O Eterno usará uma mulher para liquidar Sísera. Débora se preparou e partiu com Baraque para Quedes. Baraque convocou Zebulon e Naphtali para irem a Quedes. 10.000 homens os acompanharam. Débora já estava com ele. Nessa época, Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, descendentes de Robabe, sogro de Moisés. Ele vivia perto do carvalho de Zaanim, nas proximidades de Quedes. Foi quando informaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera imediatamente levou todos os seus carros para o rio Quizon, 900 carros de ferro, e todos os soldados que estavam com ele em Harosete-Ragoim. Débora disse a Baraque: Ataque! Hoje o Eterno deu a você a vitória sobre Sísera. O Eterno irá à sua frente. Baraque desceu do monte, seguido por seus 10.000 soldados. O Eterno derrotou Sísera, todos aqueles carros, todas aquelas tropas, diante de Baraque. Sísera pulou do seu carro e correu. Baraque perseguiu os carros e as tropas até Harosete-Ragoim. O exército de Sísera foi massacrado. Não sobrou um soldado sequer. Enquanto isso, Sísera, em sua fuga, chegou à porta da tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu. Jabim, rei de Hazor, e Éber, o queneu, eram amigos. Jael saiu para encontrar-se com Sísera e disse: Entre, senhor, fique comigo, não tenha medo. Então ele entrou na tenda e ela o cobriu com uma coberta. Ele disse: Por favor, dê-me um pouco de água. Estou com sede. Ela abriu uma vasilha de leite, deu de beber a ele e depois o cobriu outra vez. Sísera disse à mulher: Fique na entrada da tenda. Se alguém passar por aqui e perguntar se há alguém aqui dentro, responda: Não, ninguém. Ele caiu num sono pesado por causa da exaustão. Então Jael pegou uma estaca da tenda e um martelo. Aproximou-se de mansinho e cravou a estaca na têmpora dele, atravessando-a até fincar a estaca no chão. Ele se contorceu e morreu. Baraque, que perseguia Sísera, chegou logo depois. Jael foi a seu encontro e disse: Venha, vou mostrar onde está aquele que você procura. Ele a acompanhou e encontrou Sísera deitado, morto, com uma estaca fincada na têmpora. Naquele dia, Deus tirou o poder de Jabim, rei de Canaã, sobre o povo de Israel, que continuou a apertar o cerco em torno de Jabim, até que não sobrou nada dele. Juízes, capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram este cântico. Quando os guerreiros soltaram o cabelo em Israel e o deixaram esvoaçar ao vento forte, o povo, numa exclamação voluntária, bendisse o Eterno.
Ouçam, ó reis, escutem, ó príncipes. Ao Eterno, sim, ao Eterno cantarei. Vou compor um hino ao Eterno, ao Deus de Israel. Ó Eterno, quando saíste de Seir atravessando os campos de Edom, a terra tremeu. Até os céus derramaram chuva e as nuvens transformaram-se em rios. Os montes saltaram diante do Eterno, o Deus do Sinai, perante o Eterno, o Deus de Israel. Na época de Sangar, filho de Anate, e na época de Jael, as estradas públicas foram abandonadas. Os viajantes pegavam estradas vicinais. Os guerreiros ficaram gordos e relaxados. Não tinham mais ânimo para lutar. Até que surgiu você, Débora. Você, mãe em Israel, apareceu. Deus escolheu novos líderes que lutaram diante das portas. Não foram vistos escudos, nem lanças entre os 40.000 soldados de Israel. Entregue seu coração, ó Israel. Seja voluntário e dedicado, e todo o povo bendiga o Eterno. Vocês que cavalgam jumentos de raça, confortavelmente montados em suas celas. Vocês que caminham pelas ruas, ponderem, prestem atenção. Reúnam-se à volta do poço da cidade e ouçam-nos cantar, celebrando as vitórias do Eterno, as vitórias conquistadas em Israel. Então, o povo do Eterno desceu até as portas da cidade. Desperta, desperta, Débora. Desperta, cante uma canção. Levante-se, Baraque. Leve com você os seus prisioneiros, filho de Abinoão. Então os restantes desceram para saudar os heróis. O povo do Eterno se uniu aos poderosos. Os capitães de Efraim desceram para o vale, seguindo você, Benjamim, com as suas tropas. Os comandantes marcharam de Maquir. De Zebulon vieram líderes do alto escalão. Os chefes de Issacar se uniram a Débora. Issacar permaneceu firme com Baraque, cobrindo a retaguarda nos campos de batalha. Mas entre as divisões de Ruben, havia muita crítica. Por que tanta discussão em torno das fogueiras dos pastores? As divisões de Ruben, dispersas e distraídas, não conseguiam se decidir. Gileade não se arriscou a atravessar o Jordão. E Dan, por que partiu com seus navios? Azer manteve distância, preferindo a segurança dos seus portos. Mas Zebulon arriscou a sua vida, desafiou a morte, assim como Naftali nos altos campos de batalha. Os reis vieram e atacaram, e os reis de Canaã lutaram. Lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata nem tomaram os despojos. As estrelas do céu se uniram na batalha. De suas órbitas, lutaram contra Sísera. O rio Quizon os arrastou. As torrentes os atacaram. A correnteza do Quizon. Oh, você pisará o pescoço dos poderosos. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, garanhões galopando em fuga. Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Eterno. Amaldiçoem duplamente seu povo, porque não compareceram quando o Eterno precisou deles. Não se uniram ao Eterno com seus valentes guerreiros. Mas bendita entre todas as mulheres é Jael, mulher de Éber, o queneu, a mais bendita entre as mulheres que cuidam do lar. Ele pediu água, ela trouxe leite. Numa linda tigela ofereceu coalhada. Ela segurou uma estaca da tenda com a mão esquerda e com a mão direita pegou um martelo. Ela cravou Sísera, esmagou sua cabeça, traspassou suas têmporas. Ele se curvou aos pés dela, caiu e ficou estendido. Ele se curvou aos pés dela. Ele caiu, curvado, prostrado, morto. A mãe de Sísera aguardava a janela, esperava incomodada e ansiosa. Dizia: o que teria detido seu carro? Por que não se ouve o ruído dos carros? A mais sábia de suas damas respondia calmamente, tentando animá-la. Não seria porque estão ocupados, buscando e repartindo os despojos? Uma moça
talvez 2 para cada soldado. Para Sísera, uma túnica de seda lustrosa, uma roupa luxuosa, 1 ou 2 cachecóis coloridos para ornar o pescoço do espoliador. Assim, que pereçam todos os inimigos do Eterno, e os seus amados brilhem como o sol. A terra teve paz durante 40 anos.